Boa tarde, pessoal. Sou o Denis, né, diretor da América do Sul aí para nossa companhia, a Pepper Fuchs. É um prazer a gente estar aqui conversando hoje com vocês, né? Acho que temos uma história. Quero também apresentar aí a Lu e quero que vocês também se apresentem para a gente poder bater esse papo e compartilhar um pouquinho da nossa experiência como cliente, fornecedor e parceria. Olá pessoal, eu sou a Luana Marçal, vendedora externa da Pepper Fuchs e hoje nós estamos em um bate-papo aqui com o Estúdio Log, fruto de uma parceria muito agregadora para nós. Vamos aí, então também queremos escutar um pouquinho, vamos conhecer o nosso cliente, né, o nosso parceiro de negócios que vem aqui compartilhar com a gente essa conversa. Boa tarde. Meu nome é Oswaldo Roso, eu sou um dos sócios fundadores da Estúdio Log e é um prazer estar aqui com vocês. Vocês são conhecidos de longa data, parceiros muito próximos, de muita credibilidade, que nos dá muita tranquilidade em trabalhar com vocês nos nossos projetos, atualmente e no futuro. Eu sou o Reginaldo Nascimento, sou sócio fundador da Estúdio Log e é um prazer e uma verdadeira felicidade estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Estar aqui com parceiros tão importantes como o pessoal da Pepper Fuchs e o time da Pepper Fuchs Brasil é importante para nós e é com certeza uma grande satisfação. Prazer pessoal, sou Jean, engenheiro de projetos, também gerente de projeto da Estúdio Log. Venho de uma parceria com a Pepper Fuchs de anos atrás. Com certeza hoje é uma grande honra estar participando dessa entrevista aqui com vocês. Maravilha, obrigado. Eu acho que para começar, a gente gostaria aí de conhecer um pouquinho também da história da Estúdio Log, né? Quem é a Estúdio Log, como vocês de maneira tranquila, livre aí, como vocês se definem, né? Como empresa, o principal negócio de vocês, né? Compreender um pouquinho também um pouquinho da trajetória de vocês até aqui. A gente estava falando agora há pouco, mas acho importante também a gente relembrar e o pessoal que vai acompanhar com a gente aí. A Estúdio Log já tem 10 anos, vai comemorar o 10º ano esse ano, aqui 2025. A nossa ideia é trazer para os nossos clientes e potenciais clientes ideias novas, muito relacionadas à automação de estocagem e movimentação de produto. E a nossa forma de trabalhar é trazer um desenho específico para cada caso. Nós somos uma companhia basicamente de sourcing de fornecedores e de conhecimento. A figura do integrador padrão não se aplica a nós. Através do sourcing que nós fazemos de diversos fornecedores, principalmente chineses, nós trazemos as tecnologias que são adequadas para cada caso em particular. E hoje nós temos um modelo de negócio que está se provando ser de sucesso, porque a gente traz a tecnologia com uma velocidade muito mais rápida para cada caso de cliente e dá ao cliente a possibilidade de decidir por qual tecnologia que ele vai optar a trabalhar. E nós nunca oferecemos uma opção só, sempre mais de uma. E o que está se mostrando bastante promissor é o segmento que nós estamos trabalhando hoje de armazenagem vertical, que esse é o principal foco nosso, né? E esse é o moto atual da Estúdio Log. É uma companhia de conceito, engenharia e sourcing ao mesmo tempo. Até aproveitando para nossa equipe também aí ao redor das Américas conhecerem vocês. Então, estocagem vertical, isso envolve transelevador, envolve também na parte de esteiras, entra sorters, etc., ou está concentrado bastante naquilo que é vertical? Eu vejo também que às vezes vocês têm algumas parcerias de AMRs, ou esse tipo de solução integrada de logística. É uma estocagem vertical, automatizada e movimentação de solo. A tendência nossa é não atuar com sorters, mas sim atuar com robôs, fazendo a entrega direto em doca de expedição, fazendo direto a entrega de materiais nas ilhas de picking, tudo executado por robôs para a gente ter mobilidade de layout e espaço livre. Que a esteira, ela é eficiente, mas ela imobiliza espaço e a partir dali você não consegue ter muito mais flexibilidade de layout. Então hoje trabalhamos muito com AGVs, AMRs e transelevadores, mini-load e carros satélites 2 e 4 direções. Queria entender do processo, né, dessa parceria, o que vocês consideram primordial na seleção de um fornecedor do nosso segmento. O mundo da movimentação automatizada, ele está mudando muito rapidamente. Quando eu falo isso, eu falo de novas tecnologias, que é o caminho que a gente escolheu seguir. Hoje, você não pode mais pensar numa solução trazendo para dentro dessa solução uma adaptação de um catálogo de produtos que você tem para vender. Hoje, as soluções de sucesso são combinações de vários outros tipos de máquinas, de vários outros tipos de pequenas soluções para montar um projeto para o cliente que vai ser efetivo. Então, essa lógica
o DNA da StudioLog. Isso desde que ela começou. Então não existe uma corrente que vai me fazer vender um transelevador ou um mini load. Não existe uma corrente que vai me fazer vender um sorter ou uma linha de separação com Pig by Light. O mundo não cabe mais para isso. Não existe mais você adaptar o cliente ao teu produto. Existe você desenvolver uma solução com o que há de disponível no mercado. Nosso DNA é buscar isso no mercado. É isso que nós fazemos. Nessa dinâmica, o que acontece é que nós não podemos também nos atrelar a fornecedores que fazem só aquilo que a gente mostra para eles fazerem. Então é muito conveniente, e isso é uma coisa que o cliente reconhece na StudioLog. Tu não faz aquilo que eu quero, você faz aquilo que é bom para mim. Então a nossa força principal está dentro no projeto, na solução combinada que nós apresentamos ao cliente. Da mesma maneira, nós precisamos e exigimos dos nossos fornecedores que eles sejam também assim. Eu posso apresentar para o meu fornecedor uma espécie de um projeto que ele vai seguir ali os componentes que estão lá. Mas isso não necessariamente é uma obrigação. Se o fornecedor for participativo, se ele quiser realmente criar uma parceria de longa duração conosco, ele vai ter que sugerir. Porque nós sabemos muito de aplicar a solução, mas a gente entende que cada um no seu cada qual. Como nós não conseguimos fazer um projeto, se não for a quatro mãos, nós e o cliente, para desenvolver uma solução que seja mais dele do que da StudioLog, nós somos só um meio, a gente precisa que os fornecedores também nos digam, olha, tem coisa melhor aqui, tem coisa mais avançada aqui, olha, eu estou usando isso no projeto eu não sei aonde. Não é uma questão de você fazer mais barato, porque não é isso que o cliente quer, ele quer respeito pelo seu investimento. Mais barato a gente sabe que é relativo, mais barato quer dizer que você vai fazer uma coisa de baixa qualidade às vezes. Isso dentro do escopo da StudioLog é inaceitável. Então é por isso que a parceria, a gente espera dos nossos fornecedores esse tipo de comportamento, e a Pepperfuchs nos trouxe isso desde o primeiro mini-jogo. Então é lógico que vai ser uma parceria que para nós vai ser muito duradoura. Vocês sugerem, a gente analisa, a gente vê como pode colocar e vamos desenvolvendo cada vez melhores soluções para os nossos clientes, para o mercado e assim ser reconhecido como nós queremos ser reconhecidos. Eu queria que vocês contassem também, né, independente de qual era o cenário, se em outra empresa, em outro contexto, qual a sua experiência, a experiência de vocês com a Pepper? A minha experiência com a Pepper já está comemorando também 10 anos. Nós somos atendidos completamente dentro de uma linha de pensamento nova na época, que era a implementação de uma rede ASI, comunicação ASI. Era um projeto relativamente grande que nós tínhamos, de uma linha de separação acoplada com o sorter, e a Pepperfuchs foi a fornecedora escolhida no caso. E nós tivemos todo o suporte necessário na época. As condições comerciais foram ótimas para o período. E o mais importante foi a sensação que nós tivemos no início e depois a confirmação da qualificação de vocês do ponto de vista da qualidade do produto físico e do pessoal como conhecimento e suporte para nós que quisemos fazer uma primeira implementação. Então essa historinha um pouquinho antiga já, ela nos remete hoje a continuar com vocês, porque o primeiro passo foi muito bem dado e foi muito exitoso. Hoje, vocês dentro da classe de produtos que a Pepperfuchs oferece, vocês são os fornecedores preferenciais. Que vocês entendem também da presença, da participação também atualmente, quando vocês comparam um pouquinho lá no passado a nossa atuação e agora um pouco mais atual, como foi essa história desse primeiro projeto de sucesso? Eu sou um pouco mais recente no ramo da automação, não tenho 10 anos ainda de automação, tenho 3 e pouquinho. E desde o primeiro minuto que eu comecei a tratar com automação e conheci a Pepperfuchs, eu posso dizer que foi uma conexão quase que imediata. Eu tenho uma coisa na minha vida que eu gosto muito de coisa boa. E nem sempre o bom ele é o mais barato. Então assim, é o atrelar a qualidade, a entrega e não somente o preço. Eu acho que o preço ele é um componente que é inerente ao produto, mas ele não diz sobre o valor, e valor é diferente de preço. Eu já precisei da Pepperfuchs enquanto eu trabalhava em outra empresa para desenvolver sistema, coisas que eu não conhecia e assim, o atendimento era sensacional, continua sendo. Ano passado também estive em Hanover na feira e assim, bati um papo com o pessoal da engenharia dos Estados Unidos e, cara, é uma coisa assim absurda. O atendimento de vocês, não é uma coisa local. Você vê que não é uma coisa do escritório de São Bernardo, de São Paulo. Porque o mesmo atendimento que eu tive aqui, eu tive lá na Alemanha com um cara dos Estados Unidos. Então, assim, é uma experiência ímpar para mim trabalhar com vocês. Deixa eu perguntar agora para pessoa de vendas, como foi ou como é, Lu, mas principalmente nessa experiência, a sua experiência de atender um cliente com um padrão e exigência técnica alta, um vasto conhecimento. Como foi para você
desde o momento que eu te passei, conversa com o Osvaldo, conversa com o pessoal lá da Estudilog. Foi uma experiência muito incrível, acho que desde o começo, né? Acho que teve muito ali match com a empresa e nós. Quando a gente chegou, era ainda um projeto que estava nascendo, né? Então o pessoal ainda estava trabalhando na arquitetura dele. Então eu pude pegar ele ali bem no começo. E eu acho que o principal de tudo, e o que fez ali a diferença, foi entender de fato o que a Estudilog precisava. Se fosse só uma lista de produtos, uma conversão talvez e uma proposta, talvez eu acho que a gente não estaria nem sentado aqui. Mas eu acho que de fato eu me dediquei a entender, a buscar e oferecer também mais tecnologia, qualidade para as aplicações deles. Aprendi muito antes de ir para a visita, né? Então li muito nossos catálogos de intralogística, aplicação, para poder também sugerir coisas boas e à altura do que vocês procuravam, né? Eram aplicações bem específicas que a gente tinha e que assim não permitia erro no cliente final, né? Então assim, o desafio ele era dobrado, mas foi totalmente assim recompensador. Poxa, foi um sucesso e dá para repeti-lo? Dá. Então, acho que repetir e expandir, né? Tomara que legal, repita. Que legal. Como vocês avaliam que os competidores da Pepper, também empresas respeitadas, o que principalmente nos diferencia? Como você enxerga a característica da Pepper em relação aos concorrentes no mercado? Meu ponto de vista é como você se comporta, como você se apresenta. São muito próximos de nós, na maneira de ser, na maneira de fazer, como pessoas. Isso é muito importante, absolutamente importante. Por quê? Você chega num ponto em que o equilíbrio é tão grande entre os competidores que aonde é que está o diferencial? O diferencial está no contato visual, está no atendimento, está na forma de trabalhar, está na forma de sugerir, porque nós somos muito abertos e nós chamamos os fornecedores para participar dos conceitos que nós criamos. Então, muito disso de ter a Pepper como um fornecedor preferencial é comportamental, é sério, é comportamental. Comercialmente vocês são muito bons, vocês são agressivos, vocês são bastante transparentes também naquilo que vocês estão propondo para nós, cumpridores das promessas, isso é super importante, isso é muito importante, porque muitas vezes você tem algumas colocações que são feitas durante o processo, chega na hora da conclusão do negócio, mudam algumas coisas e eu nunca vi nada mudar. Isso é muito, muito importante. Como a gente está trabalhando com clientes que são específicos também, nós precisamos ter fornecedores que são específicos e preferenciais. Então, nesse caso, a preferência por vocês é óbvia, é clara. Comportamentalmente, vocês são espetaculares. É isso que interessa para nós, no fundo. Porque os produtos são equivalentes. Como eu falei, eu sou novo no ramo da automação. Então, assim, esse atendimento, ele é tão diferenciado em relação aos fornecedores, que foi o caso de ter uma tecnologia, por eu ser novo na área, não conhecer ainda, e ser o único fornecedor que fala, pega o que você tem de produto e vamos testar? Vamos ver se vai funcionar? Eu testei, validei, funcionou, mas o meu cliente ainda tinha dúvida. Pega o nosso produto, leva para o cliente e testa. Pô, mas eu não sei. Não, vai lá e eu vou te ajudar. E todo o suporte, assim, para fazer um teste. Não era uma coisa vendida, não era uma coisa que estava consolidada. Não só o time de vendas, o time de produto dando aquele suporte para poder fazer acontecer. E o cliente vendo a diferença do produto. E chegar e falar assim, no final do teste, falar, eu quero esse produto aqui, eu não quero outro. Então, assim, tudo isso vai além do preço. Isso é um valor que dinheiro nenhum paga. Puxa, ficamos muito felizes e é mútuo, né? Eu acho que é uma coisa legal a gente comentar também aqui, além da relação de longo prazo, os valores que se encaixam como pessoa e como empresa, acho que o nosso papel é realmente criar valor para os nossos clientes. Eu gosto de citar um cara que eu me inspirei muito, chamado Dale Carnegie. Sempre eu achei muito bom o que ele colocou, porque ele dizia o seguinte, tem uma frase dele que é muito boa, que fala assim, se você quer fazer negócios com uma pessoa, você não pode se interessar pelo negócio, mas pela pessoa. Nesse ínter, eu quero dizer para você pode, meus parabéns pessoais para a sua equipe, eu que sou vendedor, há muito tempo estou nessa coisa de vender, e vender não é uma tarefa fácil. Eu posso dizer o seguinte, a tua equipe, a empresa, a Pepper Fuchs, ela consegue provocar esse sentimento na gente. Você não está interessado em me vender alguma coisa, está interessado em me ajudar a vender a minha coisa. Então isso é bacana porque vocês realmente ajudaram a gente a vender o nosso conceito, ajudaram a gente a vender o nosso projeto. Dentro dessa dinâmica de trabalho, tenho certeza que a gente vai ter parceria para um longo tempo aí. Pessoal, agora a gente queria entender quais foram os benefícios que a tecnologia trouxe
para o cliente final de vocês? Principalmente a qualidade de instalação, a redução do tempo final para a instalação e assim a segurança que o equipamento traz. A segurança que eu digo é no tempo de durabilidade dos equipamentos, na qualidade construtiva que os componentes têm. Realmente faz uma grande diferença para a gente a qualidade final do produto e o quanto ela me agrega de valor no projeto final. Porque eu ter um equipamento caro com um componente barato começa a destoar. E o barato não é só pelo preço, é justamente pela qualidade construtiva. Você olhar e você vê um sistema robusto e você garante que ele vai funcionar e vai funcionar por um longo período de tempo. Somente quando a gente trata de componentes de segurança, e aí a gente fala de equipamentos de segurança, tanto do equipamento quanto de pessoas. São coisas que não podem falhar. E se falhar, o equipamento tem que parar. Então, assim, é essa segurança que traz para nós, que projetamos e vamos entregar a solução para o cliente, para mim é o grande diferencial hoje. Lembrando então que esse é um fornecimento que tivemos quais componentes ou quais soluções da Pepper, Lu? Vamos lá. Bom, acho que um dos principais diferenciais que teve foi os switches, né? Que a gente já conseguiu incluir nesse novo projeto. Os Rocket Links. Correto. Também tivemos cortinas de segurança. Legal. Também tivemos os códigos, os leitores VB14 e a parte de sensoriamento, né? Indutivo, fotoelétrico, a parte mais básica também de cabo, espelho, sensor. Estamos chegando aí ao fim da nossa conversa já, né? Passou rápido. Quero de verdade, assim, agradecer. Nós estamos aqui hoje dividindo com a companhia em todas as Américas, de norte a sul, e inclusive com a participação de diversos colegas da Europa. Um case de sucesso, selecionado também por todo um time, para que pudesse também compartilhar com os nossos colegas que sim, é possível a gente poder compartilhar conhecimento e criar valor para o cliente final, em conjunto, mas também como companhia poder criar valor para vocês, muito além do preço, criar valor. Claro, o preço continua sendo importante, né, gente? A negociação também não é fácil, a relação de confiança, ela demora para ser construída, né? E eu acho que isso mostra que a gente tem construído isso de maneira paulatina. Obrigado pela presença de vocês aqui. Luana, parabéns pelo trabalho também, por acreditar, né, no potencial dessa oportunidade. A gente até saiu bem como artista aqui, viu, gente? A gente que agradece a oportunidade, a parceria, a sua elegância, a força que a Luana tem como vendedora. Foram coisas muito importantes de nos atender, né, Luana? Chegar lá, quando era no escritorinho ainda. O crescimento da Estúdio Log veio do bom trabalho feito. Mas não é o bom trabalho da Estúdio Log, depende das pessoas que trabalham na Estúdio Log e das pessoas que trabalham com a Estúdio Log. Então, assim, a gente que agradece a parceria, a força, a elegância do Sr. Denis, entendeu? E todo o time da Pepper Fuchs em atendimento técnico, em dedicação. Tenha muito orgulho do time que você tem, como eu tenho do meu time. Como você bem disse, a gente não pode deixar aqui de, né, Lu, de comentar a importância do trabalho de equipe. Time de produtos, time de vendas, time de logística nosso também, de entrega, de planejamento de demanda. Toda a nossa organização trabalha marketing, em função do principal propósito, que é agregar e criar valor para os nossos clientes. Isso está no nosso DNA, está no nosso plano de negócios anual, como a gente cria valor. Obrigado, e sim, nós somos um time, aqui ninguém navega sozinho. Bem-vindo à cadeia de criação de valor para o cliente final da Estúdio Log. Muito obrigado, é isso aí. A palavra colaboração existe desde o segundo zero. Vocês colaboram conosco, trabalham em conjunto, colaborar. Então vocês trabalham em conjunto conosco. E quem pega no cabo da pá conosco, vai até o final conosco. Eu tenho muito a agradecer a Pepper por todas as oportunidades que eu já tive de conhecer, de aprender e principalmente a Luana por todo atendimento desde o começo, antes da Estúdio Log, aqui e para o futuro. Com certeza é o grande diferencial na nossa parceria. Eu só tenho a agradecer, meninos, por tudo, principalmente por ter acreditado em mim, no meu trabalho, em tudo o que eu propus para vocês, nas ideias, nas tecnologias. Eu acho que eu deixei muita gente doida, o Jean quase enlouqueceu, e também acho que também para o time de dentro de casa, os meus gestores, como aprovação de preço e prazo de entregas, meninas, supply. Então, assim, realmente é uma cadeia, como você mesmo disse, né? Um depende do outro. É um trabalho colaborativo, né? Ele vai um agregando ao outro. E eu tenho certeza que esse é só o pontapé de, puxa, uma grande potência que vem aí, Estúdio Log. Eu acho que esse é o sentimento que nós queremos também sobre criar valor
para o nosso cliente, e isso não se faz sozinho.